Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência bem preliminar que a gente está tendo no laboratório com um estudo que, depois da fala do professor Van Breda, eu vi que ele ainda está longe de ser, de fato, transdisciplinar, né? A gente precisa muito mais para tornar ele transdisciplinar. Mas a ideia é fazer projetos e estudos envolvendo aprendizagem baseada no cérebro, ou seja, usar o conhecimento que a biologia, a neurobiologia já sabe e já tem sobre como o cérebro funciona e tentar aplicar isso na sala de aula. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que a gente tem feito e os desafios, né, encontrados. Então, já se passam centenas de anos onde a gente tem desenvolvido pesquisas na área da neurobiologia e, especificamente, nas bases neurobiológicas do aprendizado e memória, né, que é uma área que eu venho seguindo desde a minha graduação. E a gente tem estudado desde as moléculas até o nível comportamental, né, a gente tem uma gama de informações extremamente amplas com relação ao funcionamento e à base biológica da aprendizagem e da memória. E, além disso, questões que a gente acredita, né, nós como pesquisadores ou nós como indivíduos acreditamos ser importante para o processo de aprendizagem, as neurociências já têm um domínio bastante objetivo do que acontece com alguns desses fatores que nós sabemos, mesmo que empiricamente, no cotidiano, como que eles afetam a aprendizagem. Como, por exemplo, processos atencionais, né? As neurociências já compreendem um bocado de como o cérebro, o que acontece no cérebro quando a gente presta atenção, né? A limitação da atenção que a gente tem, o número de palavras que a gente consegue manter na memória de trabalho, ou, por exemplo, aulas muito longas, certamente elas vão ter uma resposta do aluno, em termos atencionais, muito menor. Porque a gente tem uma limitação orgânica do quanto tempo a gente consegue manter a atenção em algo. Da mesma forma, o efeito do sono, né? O quanto que dormir interfere no processo de aprendizagem, no processo de armazenamento de memórias. As neurociências têm muitas informações a respeito disso. Eu poderia listar outros aqui, como o estresse, né? O efeito que o estresse tem no aprendizado e no armazenamento de memórias. Mas, mais especificamente, eu vou falar sobre engramas neurais, que, em termos mais gerais, eu poderia dizer que é a maneira como o cérebro da gente aprende. Então, nós aprendemos por associações, né? Conectando pontos, conectando informações. Essa é a maneira orgânica nossa de aprender. E, com base nisso, então, a gente pensou em como abordar essas questões na sala de aula. Isso é uma iniciativa que várias pessoas no mundo, esse Brain-Based Learning é amplamente usado em outros países. Aqui no Brasil, tem 2 anos, a Rede Nacional de Ciência para a Educação, que compreende uma equipe de várias disciplinas, tem neurocientistas, pedagogos, médicos, psicólogos, né, uma equipe ampla, onde se busca justamente estudos relacionando aos achados em biologia para a sala de aula. E, na nossa concepção, é através de estudos transdisciplinares que a gente vai conseguir ter acesso, né, a essas questões fundamentais em aprendizagem dentro da sala de aula. Eu fiz uns comentários aqui, até para associar com o que o professor falou, e, quando ele fez essa distinção do que é transdisciplinar mesmo, eu cheguei à conclusão que a gente não está, de fato, no transdisciplinar ainda, né? Porque eu preciso de uma resposta da sociedade também, né? E isso eu acho que falta um pouco nos nossos estudos, mas, enfim. Bom, como é que a gente fez isso? Como é que a gente abordou isso em termos experimentais? Nós estamos desenvolvendo essa pesquisa. Na verdade, quem está realizando essa pesquisa é uma aluna minha de mestrado, a Sasha, que está aqui, e com a ajuda do professor Francisco Coutinho, aqui da Faculdade de Educação, no Centro Pedagógico, aqui da UFMG. Então, basicamente, o design experimental são 2 salas de aula. É a mesma professora de ciências, ela vai dar uma aula de ciências normal, dentro do conteúdo, e a aula seguinte de português, uma aula de português vai ser normal e a outra aula de português usando componentes semânticos que ligam, né, o conteúdo que o aluno acabou de ter nas ciências com o português.
esses estudos, né, essa coleta de dados, ela já começou, já tem um bocado de dados coletados. Aqui, só para mostrar para vocês como que a gente abordou no português, foi através do estudo de um texto, como as drogas atuam no sistema nervoso central da pessoa. Então, os alunos trabalhando esse texto em português, tem vários componentes semânticos da aula de ciências, que foi, na verdade, sobre o sistema nervoso. E, durante o processo, então, a gente vai coletar informações, vai aplicar questionários para ver como que se ter uma aula dentro de um mesmo eixo temático, né, favoreceu a capacidade associativa que o cérebro tem e, dessa forma, beneficia, né, o aprendizado dos alunos que tiveram esse design, ou como é que eu vou dizer, essa sequência, né? Bom, quais as limitações e os desafios que a gente tem enfrentado, né? Primeiro, com relação à interpretação. É bem complicado você avaliar o aprendizado de uma maneira 100% apropriada. Então, nós temos uma limitação metodológica, né? Que, como o professor falou anteriormente, a gente pensar em metodologias adequadas para esses estudos transdisciplinares é fundamental. Hoje, o que a gente tem são os questionários, então, que é a clássica prova que a gente faz em sala de aula, né? Mas eu acho que a gente conversando e interagindo mais, talvez até incluindo outras áreas, a gente pode expandir esse método avaliativo. Além disso, existem várias nós temos variáveis subjetivas que podem influenciar no aprendizado do aluno. Então, apesar de a gente tentar controlar ao máximo as condições, tem os imprevistos, tem a questão de como que o aluno estava naquele dia, como a pessoa, né, estava naquele dia. A gente tenta contornar um pouco do aspecto emocional, até mesmo do sono. Será que naquele dia, antes da aula, todos os alunos dormiram bem? Então, tem todas essas questões que precisam ser levadas em consideração. Algumas limitações práticas que a gente tem enfrentado com esse tipo de estudo é o apoio da escola e dos professores, que, nesse sentido, até tem sido mais positivo do que a gente esperava, mas, ainda assim, a gente tem que encaixar na rotina da escola, os professores têm que aceitar fazer parte do estudo e contribuir, né? Então, tem um meio do caminho aí que precisa ser melhorado. Os estudantes precisam dar o apoio, né? Eles têm que querer participar, e isso até tem sido bem positivo na nossa experiência. E o que mais tem nos faltado é o apoio dos pais. Então, quando o professor Vambreda comentou a questão da sociedade, né, inclusive, eu pensei, talvez a abordagem que a gente fez foi errada. A gente deveria ter chamado os pais, conversado com os pais primeiro, explicado o porquê de se estudar isso, o porquê de fazer isso, antes de começar o estudo, que provavelmente o retorno, né, dos pais, porque a gente precisa de autorização para poder publicar esses trabalhos depois. Isso tudo já passou por um comitê de ética pelo COEP, da UFMG e tal. Mas, se a gente tivesse abordado de maneira diferente, isso, para o próximo estudo, certamente a gente vai fazer. E os desafios que a gente tem pela frente a coleta substancial e reprodutível desses resultados. Então, a gente está fazendo isso com uma única escola. Quanto mais pessoas fizerem, quanto mais dados forem gerados em termos de Minas Gerais, Belo Horizonte, vai ficar mais fidedigno ainda o resultado que a gente vai obter. E, sendo um resultado positivo, ou seja, digamos que, se a gente mudar a sequência, ou como as disciplinas na aula, no dia do aluno, se interliguem, né, pelo menos com alguns componentes, a gente vai poder, então, enfrentar um novo desafio, que é convencer as autoridades que têm o poder de mudar o sistema educacional no Brasil, né, no Estado, no município, que seja. Mas, se isso se provar por A mais B que melhora o desempenho acadêmico dos meninos, o aprendizado, por que não trabalhar em conjunto para melhorar isso, né? E, dessa forma, vem um outro desafio também, que é convencer os professores de diferentes disciplinas de trabalhar junto. E a gente sabe que, na escola, isso não é fácil. Eu sou formada em licenciatura, já dei aula no ensino fundamental e médio, e é muito complicado. Cada um faz ali a sua disciplina e não quer mais trabalho, né? Então, a gente trabalhar nisso também é um desafio, e publicar os resultados por uma audiência que seja apropriada. Nós fazemos parte de um programa de pós-graduação em neurociências, ou seja, o aluno de pós-graduação ele tem que publicar o seu trabalho. E lá, essa publicação vem através de artigos científicos.
Mas, paralelo a isso, a gente tem que ter um veículo de divulgação que os professores possam ler nas escolas e se convencer de que aplicar esse tipo de trabalho vai melhorar o desempenho dos alunos. Então, isso é um outro desafio que esse tipo de estudo tem trazido para a gente refletir. Eu queria agradecer especialmente a Sasha, que é a estudante de pós-graduação que está envolvida nesse projeto, o professor Francisco Coutinho e os professores e os alunos do Centro Pedagógico que têm ajudado a gente. Espero, em breve, ter resultados para compartilhar com vocês. Obrigada.